Abram suas Bíblias comigo na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5. Eu gostaria de dizer que é um enorme privilégio estar aqui hoje com vocês. Eu acho que a última vez que eu vim aqui foi em 2019 e ontem eu estava em casa com a minha esposa e eu queria muito louvar a Deus. E eu falei para ela, vamos colocar uma música. E a gente colocou um louvor conhecido, mas eu não sei porquê. Quando a gente começou a ouvir, não estava nem em português nem em inglês. A gente falou, que língua é essa que está tocando esse louvor? E aí ela foi olhar no celular e ela falou, está tocando em árabe. Eles estão cantando em árabe, um louvor que a gente conhece. Isso me deu uma paz muito grande, porque o que me veio na cabeça foi... A gente mora em Santo Amaro. E o que me veio na cabeça foi... Se a gente sair de Santo Amaro e ir para o Grajaú, eu sei que vão ter irmãos lá para a gente adorar a Deus. Se a gente sair de Santo Amaro e atravessar o mundo até os Emirados Árabes, tem irmãos lá para a gente adorar o Senhor. Deus é muito bom, irmão. Muito bom de volta. Carta de Paulo aos Efésios. Nós vamos começar a ler o versículo 22. Carta de Paulo aos Efésios, versículo 22. Assim diz a palavra do nosso Deus. Esposas, cada uma de vocês se sujeite ao seu próprio marido como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também a esposa se sujeite em tudo ao seu próprio marido. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também o marido deve amar a sua esposa como ama o próprio corpo. Quem ama a esposa, ama a si mesmo, porque ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Ao contrário, o alimenta e cuida dele, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros de seu corpo. Eis porque o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. No entanto, também quanto a vocês, que cada um ame a sua própria esposa como a si mesmo e que a esposa respeite o seu marido. Oremos. Pai, a sua palavra foi lida. A sua palavra foi exposta agora. Eu queria te pedir que o seu Espírito Santo invadisse esse lugar agora, falasse aos nossos corações. Nós queremos te conhecer melhor, Pai. Nós queremos te amar mais. Faz isso nesse lugar. Eu te peço, no nome maravilhoso de Jesus. Amém. Irmãos, na nossa vida e na própria Bíblia, Deus usa várias imagens de coisas que acontecem no dia a dia para nos mostrar coisas infinitamente maiores que estão acontecendo ali, muitas vezes passam desapercebidos a nós. Por exemplo, quando eu vejo a minha filhinha que está ali atrás de 1 ano engatinhando em direção a uma tomada, ou engatinhando em direção a uma faca que caiu no chão para querer brincar, e eu, como um pai cuidadoso, amoroso, viro para ela e falo, não, filha, não é por aí, ela começa a chorar. Ela começa a chorar e fazer birra. E isso me lembra nós, a Igreja de Cristo. Me lembra quando eu quero fazer algo e lendo a palavra de Deus, Deus diz, não, filho, não é por aí. E eu começo a ficar bravo com Deus, fico com raiva dele, parecendo uma menininha de 1 ano de idade. Essa é a verdade. Na própria Bíblia, Deus usa acontecimentos para nos mostrar coisas maiores, né? Um dos mais grandiosos acontecimentos é o que aconteceu no livro de Êxodo. O povo era escravo há 400 anos. Deus levanta Moisés para libertar o seu povo. Isso, na verdade, é uma imagem muito maior de Cristo vindo e nos libertando da escravidão do pecado. Mas uma das maiores imagens que a Bíblia traz, se não a maior, é a do casamento. E por ser tão grande, tão gloriosa, eu acho que é por isso que é difícil de entender e difícil de ser vivida no dia a dia. O casamento não é só um homem e uma mulher se unindo e morando numa casa. O casamento é o relacionamento mais íntimo que existe entre um ser humano com o outro.
E ali, Deus está mostrando, na verdade, quer a gente saiba ou não, quer o mundo veja ou não, Deus está mostrando para o mundo, através dos nossos casamentos, qual é o relacionamento de Cristo com a sua igreja e da sua igreja com Cristo. A pergunta então é, nós cristãos, estamos mostrando para o mundo o verdadeiro relacionamento de Cristo com a igreja e da igreja com Cristo através dos nossos casamentos? Essa é a pergunta. E eu sei que falar sobre casamento hoje em dia é muito complicado, muito difícil. E talvez alguns de vocês aqui tenham passado por relacionamentos terríveis, sofrido talvez até abusos absurdos, mas a palavra de Deus em Romanos 5 diz assim, que onde o pecado abundou, a graça superabundou. Onde o pecado aumentou seu volume até o último, a graça ainda tem muito mais volume para aumentar. Onde o ideal não acontece, a graça de Deus se torna ainda mais presente. Então, para entender o que Paulo está falando aqui na carta aos Efésios, no capítulo 5, sobre casamento, eu queria mostrar para vocês um pouco do contexto histórico do que estava acontecendo ali. A gente pode ver o início da igreja de Éfeso em Atos, capítulo 19. E eu aconselho você a chegar em casa hoje à tarde com a sua família, se reunir na mesa e ler Atos, capítulo 19, o início da igreja de Éfeso. Você vai ver coisas maravilhosas acontecendo ali. Maravilhosas. E Paulo chegou nessa cidade, começa a pregar o evangelho, ele fica ali alguns anos, e a Bíblia nos diz que todas as pessoas daquela região chegaram a ouvir sobre Cristo. Todas as pessoas daquela região. Só que a cidade de Éfeso, na cidade de Éfeso, ficava uma das 7 maravilhas do mundo antigo. O templo da deusa Diana. Era um templo gigantesco, maravilhoso. Ouro por todos os lados. Era um templo que o próprio imperador de Roma mandou construir. E ali, você consegue perceber que as pessoas viviam baseadas naquele templo. Elas vendiam estátuas daquela deusa, elas vendiam pequenos templos. E com a conversão das pessoas, eles pararam de ganhar dinheiro com isso. Então eles fazem uma confusão para expulsar Paulo da cidade. Talvez até matar Paulo. E aí os cristãos falam, Paulo, você não pode morrer, vai para outra cidade. A gente fica aqui, pode deixar, vai para outra cidade. Paulo viaja, depois de algum tempo, ele chama os presbíteros daquela igreja, daquela cidade, e fala, ó, daqui a pouco, daqui um tempo, surgirão de fora da igreja mestres querendo ensinar coisas erradas. E pior, surgiram de dentro da igreja mestres ensinando coisas erradas. Tomem cuidado com isso. Então Paulo vai para Jerusalém, é preso, é levado até Roma. E preso de Roma, parece que ele ouviu algumas notícias da igreja que não estava agradando ele. Então ele escreve essa carta para corrigir alguns erros daquela igreja. E aí nós vemos que essa carta ela é dividida em 2 partes, claramente. No capítulo 1 ao 3, Paulo explica a história do evangelho para aqueles crentes. Ele começa a falar do plano eterno de Deus, da nossa salvação. No capítulo 2 ele fala que nós somos salvos pela graça mediante a fé, e que essa fé não vem de nós. Essa fé não é porque a gente é bonzinho, não. É Deus que dá ela para a gente por amor. E no capítulo 3 ele fala que o plano de Deus não era salvar só os judeus, mas também os gentios. E é por isso que a gente está aqui hoje no Brasil, louvando ele. No capítulo 4, Paulo mostra como esse evangelho explicado se aplica na vida dos cristãos. E é por isso, olha o capítulo 4 aí, o versículo 1. Paulo começa o capítulo 4 falando assim, por isso, ou dependendo da sua tradução vai estar portanto, ou então pois, e se você gosta de marcar palavras importantes na sua Bíblia, eu recomendo que você marque essa palavrinha. Por isso, portanto, ou pois. Porque ele fala assim, olha o versículo 1. Por isso, eu, prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados. E a partir daí, Paulo começa a falar da vida diária de um cristão. Ele vai falar assim, a igreja tem que estar unida. Ele vai falar, aquele que mentia, para de mentir, começa a falar a verdade. Aquele que roubava, para de roubar. Começa a trabalhar para que ao invés de você pegue coisa dos outros, você seja generoso e dê para os outros. Ele vai falar que da sua boca não saia nenhuma palavra suja e imoral. Nem em forma de piadinha, porque Deus não te criou para isso. Então ele começa a falar da vida individual do cristão. Até que ele chega no versículo 21 e ele termina assim, sujeitem-se uns aos outros no temor do Senhor.
E aí nós chegamos no versículo 21 do capítulo 5, perdão. E aí ele chega no nosso texto de hoje, para mostrar como o evangelho, depois de afetar a nossa vida individual, afeta a nossa vida dentro de um casamento. Ok? O versículo 22, capítulo 5, 22, começa assim: esposas. E eu não sei se você já percebeu isso, mas todas as vezes que o Novo Testamento vai lidar sobre casamento, ele começa com as mulheres. Todas as vezes. E a minha pergunta é, por quê? Eu prometo tentar responder essa pergunta já já. Guarda ela aí, tá bom? Mas Paulo começa falando para as mulheres assim, versículo 22. Esposas, que cada uma de vocês se sujeite ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Como, porém, a igreja se sujeita a Cristo, assim também a esposa se sujeite em tudo ao seu próprio marido. E mulheres, eu sei que o verbo se sujeitar causa um desconforto. E a minha ideia hoje, a minha tentativa vai ser trazer algum alívio para esse desconforto e redimir esse verbo. É isso que eu quero. Tá? Paulo está escrevendo para casamentos e, como ele previu, estavam sendo arruinados por ensino falso. Éfeso, por causa do templo do deus Diana, era uma cidade extremamente promíscua. Uma cidade em que hoje o nosso funk, os nossos pancadões são amadores perto do que acontecia naquela cidade, se você estudar aquela cidade. Então não é difícil imaginar casamentos bem problemáticos ali. Tá? Então Paulo está lidando com isso. E ele vai falar o seguinte. Eu tenho 3 pontos para as mulheres aqui. O primeiro ponto é: Deus criou os seres humanos, homem, mulher, jovem, idoso, recém-nascido, com o mesmo valor e dignidade perante Ele. Com o mesmo valor e dignidade perante Ele. A narrativa da criação, nós lemos hoje na liturgia, é muito clara. Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Assim Deus criou o ser humano à sua imagem, homem e mulher os criou. Não existe dúvida de que ser... Eu vou repetir essa frase muitas vezes. Todo ser humano é feito com a mesma dignidade e o mesmo valor perante Deus. Então, homens e mulheres têm o mesmo valor perante Deus, contudo, Deus criou o mundo para funcionar em estruturas. E dentro dessas estruturas, cada um tem o seu papel. Cada um tem o seu papel. Isso não é apenas no casamento. Eu queria mostrar para vocês algumas estruturas que Deus criou. Não precisa abrir esse texto, porque são vários. Mas olha o que Tiago 4:7 diz. Sujeitai-vos a Deus. Ou seja, Deus criou todo ser humano da terra para viver debaixo da autoridade de Deus. Simples assim. Nós cristãos, principalmente, nós estamos debaixo da autoridade de Deus, nos sujeitando a Ele. Olha o que Romanos 13:1 diz. Todos devem sujeitar-se às suas autoridades, pois toda autoridade vem de Deus, e aqueles que ocupam cargos de autoridade foram ali colocados por Ele. Ou seja, Deus criou a sociedade para funcionar em estruturas de autoridade. O subprefeito está debaixo da autoridade do prefeito, está debaixo da autoridade do governador, está debaixo da autoridade do presidente. Todos eles têm o mesmo valor e dignidade perante Deus, mas na estrutura da sociedade, um se sujeita ao outro. Assim como nós, cidadãos, nos sujeitamos a essas autoridades. 1 Pedro, versículo 2:18, capítulo 2, versículo 18 diz: vós, servos, sujeitai-vos ao Senhor de vocês, ou seja, na esfera do trabalho, nós nos sujeitamos aos nossos chefes, a autoridade deles sobre nós. Ainda que tenhamos o mesmo valor e a mesma dignidade, nós nos sujeitamos a eles. E Hebreus 13:17 diz: obedecei aos vossos pastores e sujeitai-vos a eles. Aí o verbo sujeitar. Todo ser humano em relação a Deus. Todo cidadão em relação à sua autoridade. Todo chefe está acima do seu empregado. Todo cristão em relação aos seus pastores. E quando Paulo vai falar de casamento, ele mostra a estrutura do casamento. E ele começa: mulheres, Deus criou o casamento para que vocês se sujeitem aos seus maridos e os seus maridos a Cristo. Foi assim que Deus criou as coisas para serem. Só que essa sujeição
de forma alguma é cega e tola. Porque Paulo continua o versículo... Esse é o meu segundo ponto agora. As mulheres só devem se submeter aos seus maridos no que agrada a Deus. Paulo continua o versículo 22 falando: esposas, que cada uma de vocês se sujeite ao seu próprio marido como ao Senhor, no Senhor. Eu imagino os homens na cidade de Éfeso virando para suas esposas falando: hoje eu não quero ir para a igreja. Hoje eu quero ir para o templo da Diana. Aquele templo maravilhoso. Eu quero ver aquilo. Quero ver aquela adoração. E as mulheres com toda a sabedoria falando: não foi para isso que Deus te criou. Não vamos fazer isso. Vamos para a igreja adorar o único e verdadeiro Deus. Ou seja, submissão não significa silêncio e obediência cega. Não é isso que significa. Um casamento sadio envolve diálogo, conversa, ouvir o outro. E no final das contas, a mulher é chamada para ser submissa ao seu marido. Vou dar um exemplo. Quando eu me casei, eu já não tinha mais redes sociais, eu já não tinha mais Facebook, Instagram por motivos pessoais, mas a minha esposa tinha. E ela usava bastante. E conforme o tempo foi passando, a gente percebeu que para ela estava fazendo muito mal. Estava fazendo muito mal. E a gente tentou lidar com isso de algumas formas, até que chegou um momento que eu falei para ela: linda, acabou. Não tem mais rede social nessa casa. Eu não quero, eu gostaria muito que você saísse das redes sociais. Ela podia ter olhado para mim e falado: tá louco? Rede social é minha, a vida é minha, eu que uso, eu guardo minhas memórias aqui, e você... Não é assim que funciona. Mas porque ela tem o Espírito Santo, porque ela entendeu a estrutura do casamento, e porque ela sabe que não ter redes sociais não é pecado, ela escolheu seguir o meu pedido. Isso é submissão. Talvez algumas de vocês estejam pensando assim: mas e se o meu marido for um descrente? E se meu marido não tiver Jesus como Senhor e Salvador da vida dele? Se meu marido não quer agradar a Cristo? Eu amo a Bíblia porque ela é muito honesta com a nossa vida. Ela vai falar que depois de Gênesis 3, depois que o pecado entrou no mundo, situações não ideais acontecem. Meu coração dói por vocês, mulheres que são casadas com homens não crentes. Mas lembra que onde o pecado abundou, a graça superabundou. Mas eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia de novo na primeira carta de Pedro. Eu quero que você leia isso comigo. Na primeira carta de Pedro, por favor. Lá no finalzinho dela. Primeira carta de Pedro, capítulo 3. Na verdade, você vê que Pedro usa a mesma estrutura que Paulo. Ele começa no capítulo 2 falando da vida cristã individual. Depois ele começa falando de como os cristãos devem submeter aos seus chefes no trabalho. E aí no capítulo 3, falando sobre o casamento, ele fala assim, versículo 1. Igualmente vocês, esposas, estejam sujeitas cada um ao seu próprio marido, para que, se ele ainda não obedece a palavra, ou seja, se ele é um descrente, ele seja ganho sem palavra alguma, por meio da conduta de sua esposa. Pedro aqui, ele está falando para mulheres que não eram convertidas, se casaram com homens não convertidos, os dois ouviram o evangelho, ela se converteu e ele não. E Pedro fala: divórcio, vocês sabem que não é o caminho de Deus. Porém, o que acontece aqui é que normalmente, mulheres, isso é de todo ser humano, mas nesse caso, normalmente as mulheres tentam fazer o papel do Espírito Santo. As mulheres tentam falar de Jesus o tempo todo com o marido, que a gente quer que ele se converta. Então você fala assim: vamos na igreja esse domingo, você já orou hoje? Vamos ler a Bíblia. Não, mas você quer fazer isso, mas você já orou pedindo a Deus sabedoria? E olha o que falou. E aí, brigas surgem, né? Brigas surgem, porque ele não quer saber de Jesus, você não para de falar de Jesus, então brigas surgem. E olha o que Salomão diz. É melhor morar no canto de um porão do que com uma mulher briguenta na mesma casa. É melhor morar numa terra deserta do que com uma mulher briguenta e engenhosa. Pedro diz que o marido é ganho para o evangelho com a conduta, não com a palavra.
não com a palavra. Eu não quero fingir que isso é fácil, até porque eu não sou mulher, eu nunca passei por isso. Mas eu sou homem, e eu já fui um homem não convertido. E eu sei como eu tratava as minhas namoradas. E eu sei que se elas convertessem, o quão difícil ia ser se submeter a um cara como eu era. Eu sei disso. Lembra, o Espírito Santo nos dá força. Busca Ele. Busca Ele nessa situação. E antes de continuar, eu preciso falar algo muito sério aqui. Ser submissa é no Senhor. Ou seja, se o seu marido te bate, eu preciso falar disso. Se o seu marido te bate, Deus não te chama para ficar em silêncio sendo submissa a Ele. Ok? Se você está num casamento que ele está te trazendo perigo, mulheres, avisem a liderança da igreja e chamem a polícia. Deus criou o Estado para lidar com esse tipo de situação, ok? Você pode ser submissa a Ele chamando a polícia. Ele vai preso, se for o caso. E você vai ser submissa a Ele no Senhor com Ele preso. Deus não te chamou para ficar em silêncio numa situação dessa. Resumindo, Deus criou todo ser humano igual, mas em estruturas para funcionarem. Segundo, mulheres, a submissão de vocês aos seus maridos é no Senhor, em tudo que agrada a Deus. E terceiro, não acreditem na mentira que parece tão convincente de que Paulo escreveu isso aqui 2000 anos atrás, numa cultura machista que não serve para a gente hoje. Não acreditem nisso. Porque olha o argumento que Paulo dá nos versículos 23 e 24. Volta lá para Efésios, capítulo 5, 23 e 24. Capítulo 5, versículos 23 e 24. Olha o argumento que Paulo dá. Porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também a esposa se sujeita em tudo ao seu próprio marido. Se a esposa não precisa mais estar sujeita ao seu marido, isso significa que a igreja não precisa mais estar sujeita a Cristo. E eu posso pregar o que eu quiser aqui. Eu espero do fundo do meu coração que você não acredite nisso. Porque Cristo comprou sua igreja com sangue divino. Ela é dele, ele é dela por toda a eternidade. O argumento que Paulo usa aqui não é cultural, é eterno. Ok? Não acreditem na mentira. Voltando à pergunta que eu fiz, por que será que todas as vezes que a Bíblia fala de casamento, ele começa com as esposas? Não existe uma resposta certa para isso, mas eu realmente acredito que é porque é impossível obrigar uma mulher a ser submissa. Às vezes você pode até obedecer o seu marido por medo dele. Mas submissão não é só obediência. Submissão tem muito a ver com respeito. Dá uma olhada no versículo 33, que é quando Paulo termina essa sessão. Ele fala assim: no entanto, também quanto a vocês, que cada um ame a própria esposa como a si mesmo, e que a esposa respeite o marido. Ele não fala se sujeite, ele fala toda uma sessão sobre se sujeitar, e no final ele muda para respeito. Porque isso é submissão. Você pode até obedecer seu marido por medo. Mas quando você vai falar com suas amigas, você fica falando mal deles, será que isso é submissa de verdade? Eu posso até vir na igreja de domingo, mas se durante a semana a minha vida é como se Cristo não existisse, será que eu sou submisso a Ele de verdade? Submissão tem mais a ver com respeito. Mulheres, sujeitem-se aos seus maridos no Senhor, porque Deus criou essa estrutura para funcionar assim. E é assim que vocês vão trazer mais glória para Ele, sendo mais satisfeitos em Cristo, sendo submissos ao seu marido. Agora, enquanto Paulo fala 3 versículos para as mulheres, ele fala 8 com os homens. Mais do que o dobro. O mandamento para os homens, eu diria que é infinitamente mais difícil do que o das mulheres. Eu diria impossível. O mandamento que Deus dá para os homens é impossível, na minha opinião. Leamos o que Paulo diz aos maridos, começando no versículo 25. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito.
Assim também o marido deve amar a sua esposa como ama o próprio corpo. Quem ama a esposa ama a si mesmo, porque ninguém jamais odiou seu próprio corpo. Ao contrário, o alimenta e cuida dele, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros de seu corpo. Homens, primeira coisa, Paulo diz para os maridos amarem as esposas e não controlarem as esposas. Tem uma diferença muito grande aí. Para a nossa sociedade, o lado contrário da moeda da submissão é controle. Quando você fala assim, se você falar para qualquer pessoa, eu sou submissa ao meu marido, ela vai achar, nossa, mas você deixa seu marido te controlar? Para Deus, o lado oposto da moeda da submissão não é o controle. Paulo não diz assim, ó, marido, que cada um de vocês controle sua esposa. Marido, que cada um de vocês exerça autoridade sobre a sua esposa. Ele não fala isso. Ele fala, marido, que cada um de vocês ame a sua esposa. E eu não sei se você sabe, mas a língua portuguesa é considerada, entre outras línguas, uma língua pobre. Principalmente em relação à língua grega, que foi quando Paulo escreveu isso aqui. Por quê? Nós usamos o verbo amar para tudo. Eu viro para minha esposa e falo, eu te amo. Eu chego no almoço e falo, nossa, como eu amo batata frita. O mesmo verbo amar para comida e para as pessoas. Na língua grega não é assim que funcionava. Na língua grega, por exemplo, não precisa abrir, mas quando Paulo escreve para Tito, no final da carta dele, ele escreve assim, ó. Todos que estão comigo mandam saudações a você, Tito. Dê saudações àqueles que nos amam na fé. É o verbo amar, aqueles que nos amam na fé, mas não é o mesmo verbo que Paulo usa em Efésios. Aqui ele usa o verbo amar, é o verbo amar para... Eles tinham um verbo específico para amar de amigo. Um amor fraternal. E não é isso que Paulo fala para os maridos. Ele não fala, ama suas esposas como se ama seus amigos. Paulo usa aqui a palavra no grego ágape. É a mesma palavra que Deus usa em João 3,16, que diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único. Essa é a palavra. Paulo está falando aqui, amem suas esposas como Deus amou o mundo. Se sacrifiquem por elas. Que cada um ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja. Esse é um mandamento impossível. Porque Cristo amou a igreja da forma perfeita. E eu sou um pecador miserável. Pensa comigo. Cristo é onipotente. Isso significa que ele tem todo o poder do universo. Ele podia virar para a igreja e falar, ou você me obedece, ou eu te mando para o inferno agora. E eu garanto que a igreja ia falar, ok, eu obedeço, eu te respeito, ok. Mas não foi isso que ele fez. Ele veio, viveu a vida que a gente não conseguia viver, morreu a morte que era nossa, se entregou, sangrou por ela. Isso é amar. Isso é amar. E aí a igreja se submete a Cristo não por medo dele, mas por amor, por respeito, por falar, meu Deus, eu mereci o inferno, você morreu no meu lugar, é óbvio que eu sou céu. Eu me submeto a você, se você só quer meu bem, é óbvio que eu sou céu. É assim que nós amamos, é assim que as mulheres se submetem. Isso é um casamento. O marido é chamado para amar a esposa de forma tão sacrificial que ela obedece ou se submete de forma voluntária. Eu desconheço uma mulher que é amada dessa forma e que não se submete ao seu marido felizmente. O problema é que o homem muitas vezes acha que o papel dele no casamento é trabalhar, trazer comida, roupa e casa. Foi. Então ele chega em casa do trabalho, ele liga a TV, fica no celular, vê o jornal, vê o jogo e vai dormir. E aí chega na final do campeonato, a mulher fala, então, a gente vai precisar sair. E aí você tem a Terceira Guerra Mundial dentro de casa. Agora, eu duvido que se você prestar atenção na sua esposa, eu duvido você prestar atenção nas necessidades dela, ligar mais para ela do que para o celular e futebol. Eu duvido que você chegue nela e fale assim, então, querida, daqui uma semana vai ter a final do campeonato, é o jogo do ano. Tem como a gente
manejar as crianças e a agenda para que eu possa simplesmente sentar e assistir esse jogo. Eu duvido que ela fale não. Você amar ela como Cristo ama a igreja, eu duvido que ela fale não. Mas vocês mais podem estar pensando e estão pensando certo, mas é impossível amar assim. Sim, é impossível. Mas de vez em quando Deus mostra mais uma daquelas imagens para mim que querem ser algo maior, sabe? Então, eu viro para minha filhinha de 1 ano e falo assim: calça o sapato, filhinha, e dou o sapato na mão dela. E aí ela senta e ela começa a tentar colocar o sapato, mas ela tem 1 ano, ela não consegue. E eu fico do lado dela, querendo que ela me peça ajuda. E ela tá lá tentando sozinha, meia hora, e eu tô aqui, até a hora que ela desiste. Aí ela olha para mim e faz assim, como quem diz, me ajuda, eu não consigo. E aí eu, com todo o prazer do mundo, ajudo ela. Ensino ela. É isso. Esse é um mandamento impossível sem Deus. Se você tentar sozinho, você nunca vai conseguir. Se você não orar todos os dias falando, pai, eu não consigo amar a minha esposa como Cristo ama a igreja. Quando a igreja peca, você não responde com brutalidade. Agora, quando a minha esposa faz algo que me desagrada, eu sou bruto, eu sou grosso. Meu orgulho toma conta de mim. Me ajuda, eu não consigo. Se você não orar assim pelo seu casamento, você não vai conseguir mesmo. A gente precisa do Espírito Santo para isso. A Bíblia diz no Salmo 128 que as nossas esposas têm que ser como uma vinha frutífera. Uma vinha que dá frutos, não como uma planta murcha e morta. Você já deve ter visto casamentos que você olha para a esposa e sabe que ela está destruída. E existem infinitas circunstâncias para que isso aconteça. Mas normalmente é porque o marido não está amando ela como Cristo amou a igreja. Normalmente. Dessa forma sacrificial. Então, maridos, amem suas esposas como Cristo amou a igreja. E Paulo diz ainda assim no versículo 28, olha aí. Assim, também o marido deve amar a sua esposa como ama o próprio corpo. Quem ama a esposa ama a si mesmo, porque ninguém jamais odiou o próprio corpo. O que acontece em vários casamentos é que, por conta do próprio pecado do homem, ou por conta de algo que aconteceu na vida dele, ele entra no casamento com seus problemas e as suas feridas, e ele acha que a mulher vai conseguir resolver os problemas dele e sarar as feridas dele. E aí, com o tempo, ele percebe que não, os problemas estão lá. As feridas estão lá. E aí, com raiva disso, naturalmente ele vai começar a tratar a mulher mal. As mulheres fazem a mesma coisa, não sou honesto. Mulheres entram no casamento achando que vão encontrar aquele amor perfeito de Hollywood, o cara romântico, o cara... O nome disso é idolatria. Só Deus é perfeito. É Ele que resolve os nossos problemas. É Ele que sara as nossas feridas. Não são nossas esposas. A consequência disso é um casamento que não glorifica a Deus. Eu imagino um solteiro aqui da igreja virando para um casado e falando, e aí, como que é a vida de casado? E aí o marido falando, a gente se reuniu lá na frente com um monte de pessoas, prometi que ia ficar para sempre, não tem que fazer mais, né? Isso ia querer fazer você casar? Solteiro. Eu acho que não. O casamento desse não mostra a glória de Cristo com a igreja. Não mostra. Cristo ama a igreja, Ele quer ela, Ele quer estar com ela, Ele quer passar a eternidade com ela. E mesmo quando ela faz besteira, Ele não fala, então se resolve, aí depois você vem falar comigo. Quando ela faz besteira, Ele vai atrás dela. Esse é o nosso papel, homem. Você lembra da história do profeta Oséias? Eu não sei se você já leu esse livro. É maravilhoso. Mas Deus vira... A primeira vez que eu li esse livro, eu entrei em choque. Porque Deus vira para Oséias e fala assim, vá e case-se com uma prostituta. E eu falei, oi? Como assim? Como assim? Mas parando para pensar, eu acho que Deus deu um amor tão grande para Oséias em relação àquela mulher, que ele foi e se casou com ela. E eles tiveram filhos. E de repente ela simplesmente, a Bíblia não fala exatamente porquê, mas ela sai de casa, ela abandona ele
e volta a se prostituir. E na história você percebe que nós somos a prostituta, nós não somos Oséias, ok? Nós somos a igreja, nós abandonamos Deus por idolatria e ele não para de vir atrás de gente. Mas quando eu li, eu falei, não é possível, ok, Oséias fez a parte dele, casou, teve filhos, ela abandonou, ok, vida que segue. Mas Deus colocou um amor tão grande no coração dele que Deus fala, vai atrás dela. E Oséias vai atrás dela, basicamente no lixão, e pega ela de volta e fala, você é minha, eu sou seu. Isso é o casamento. Isso é o casamento. Então, homens, amar é bem diferente de controlar e exercer autoridade. Eu tenho certeza que você se ama. Então, ame a esposa como a si mesmo. Lembra aquela história de amar o próximo como a si mesmo? No casamento é a mesma coisa. Em terceiro lugar, no versículo 29, Paulo fala assim, ao contrário, o homem o alimenta, ou seja, alimenta o próprio corpo e cuida dele. Como também Cristo faz com a igreja, porque nós somos membros do seu corpo. Essa ideia de alimentar e cuidar do corpo, toda vez que a Bíblia usa essa palavra alimentar e cuidar, ela usa no sentido de uma mãe nutrindo o seu filho. E a Bíblia fala que esse é o papel do homem em relação à mulher. Quando Paulo fala que o homem deve alimentar a mulher, ele não está falando de colocar arroz e feijão na mesa. Ele está falando de alimentar com isso aqui, ó. Com a palavra. Lembre que não só de pão viverá o homem, mas toda palavra que procede da boca do Senhor. Como é que eu sei disso? Porque no versículo 26 ele diz assim, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Então a responsabilidade de liderar espiritualmente a sua casa, marido, é sua. Não é do pastor. Não é da sua esposa. É sua. E isso não significa, liderar espiritualmente a sua casa não significa trazer a sua família para a igreja de domingo. Não significa isso. Isso faz parte, mas não é muito mais que isso. Isso significa orar com a sua esposa. Significa chegar em casa e falar, oi linda, você leu a Bíblia hoje? Eu li um versículo, olha o que ele diz, o que você pensa sobre isso? É conversar sobre Cristo, é trazer Cristo para sua casa o tempo todo, é saber o que Cristo está fazendo no seu coração, como é que eu posso te ajudar a crescer num relacionamento com Ele. O problema é que nós maridos, nós nos achamos super-homens. Então a gente não busca Deus como a gente deve buscar. E se eu não busco Deus, se eu não me alimento de Deus, como é que eu vou alimentar minha esposa se eu estou desnutrido? Você precisa se alimentar para que você alimente a sua esposa espiritualmente. Eu não estou falando de você ir para o seminário e fazer um curso de teologia, não. Estou falando simplesmente de você abrir sua Bíblia e falar, o que será que Paulo está falando aqui? Só isso. E conversar sobre isso. Você não precisa saber o grego, o hebraico, nada disso. Para terminar, Paulo conclui com a mesma forma que ele fala para as mulheres. Olha o que ele diz no versículo 31 e 32. Eis porque o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-os uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Paulo não usa um argumento cultural. Paulo volta para Gênesis para dar seu argumento do porquê o marido tem que tratar a esposa assim. Ele volta para a criação falando, é assim que se reflete Cristo e a igreja. Eternamente, o argumento não é cultural. O argumento é eterno para demonstrar o relacionamento de Cristo com a igreja. E eu amo a honestidade da Bíblia, de novo, porque Paulo diz que não é fácil entender como é que o casamento reflete Cristo e a igreja. Ele fala, grande é esse mistério. Grande é esse mistério. A Bíblia é muito honesta. Não é à toa que quando você anda na rua e você vê um casal de mão dada passeando, você não pensa assim, nossa, olha como Cristo ama a igreja. Você não pensa, porque é um mistério. Não é natural para a gente. Mas no Evangelho de Mateus, capítulo 13, perguntam para Jesus. Jesus conta uma parábola para a multidão. Os discípulos chamam ele de canto e falam assim, por que o Senhor fala por parábolas para essa multidão? E aí Jesus fala assim, ó, porque para vocês é dado o conhecer os mistérios do reino dos céus. Para eles, não. Para nós sabemos que o casamento reflete Cristo e a igreja. Nós sabemos, nós conhecemos esse grande mistério. Cristo revelou para a gente esse grande mistério.
Então, Paulo termina toda essa sessão no versículo 33, resumindo tudo, falando: no entanto, também quanto a vocês, que cada um ame sua própria esposa como a si mesmo e que a esposa respeite o seu marido. É assim que nós vamos trazer glória ao nosso Deus, sendo satisfeitos nele, obedecendo ele, a estrutura que ele criou. Algumas aplicações rápidas para a gente terminar. Não baseie a sua obediência na obediência do outro. Vou repetir. Não baseie a sua obediência na obediência do outro. Tem uma mulher, ela se chama Carolyn. Ela era feminista ativa, odiava a igreja. E ela foi convertida. E ela escreveu um livro chamado Feminilidade Radical. E aí no livro, falando sobre isso, ela diz assim, ó: o que muitas mulheres não percebem é que a submissão é parte do caráter divino da Trindade. O Espírito Santo é submisso a Cristo, que é submisso ao Pai. A submissão está até na Trindade. E aí ela fala: maridos não são chamados para forçar a submissão. As esposas são chamadas a se submeter aos seus maridos, porque essa é uma expressão de adoração ao Senhor. A esposa respeita o seu marido e se submete a ele, não porque a atuação dele alcança merecimento, mas porque é assim que ela glorifica a Deus, ao refletir o mistério de Cristo e da igreja. Mulheres, a não ser que seu marido te peça para pecar e fazer algo que é pecaminoso, busque a ajuda do Espírito Santo e se submeta a ele. Maridos, mesmo que sua mulher seja briguenta, não submissa, não esteja nem aí para você, ame ela como Cristo ama a igreja. Assim como em alguns momentos da nossa vida nós não queremos nem saber de Cristo, ele veio atrás da gente. A desculpa de meu marido não me ama, não quer saber de mim, não é uma desculpa válida para Deus, para não ser submissa. Ou a minha mulher é muito briguenta, não é submissa, não quer saber de mim. Não é uma desculpa válida para Deus, para não buscar ela com todas as nossas forças. Segundo, se o Espírito Santo te mostrou hoje que tem alguma coisa errada na sua vida, no seu casamento, arrepende. Se arrepende. Um coração quebrantado, o Senhor não despreza. Busca Ele, fala: Pai, preciso do seu perdão. Preciso que o Senhor me mude. Busca sua esposa, busca seu marido, fala: preciso do seu perdão. Preciso do seu perdão, me ajuda. A graça de Deus é gigantesca. Terceiro ponto. Não tente ser o Espírito Santo. O que eu quero dizer com isso? Ninguém vai sair ganhando nada se a hora que acabar aqui, vocês estão indo para casa, um vira pro outro e fala: tá vendo? Você não está sendo submisso. Ah, mas você não está me amando direito. Ninguém vai ganhar nada com isso. Ok? Ninguém. Deixa o Espírito Santo fazer o trabalho dele. Só ora, entrega nas mãos dele. E ele vai fazer o que ele tem que fazer. E por último, solteiros, eu sei que você deve estar pensando: meu Deus, dia errado para vir na igreja. Essa mensagem foi para vocês também, tá bom? Eu espero que agora o seu padrão tenha elevado, tanto do que Deus quer de você, como do que você deve buscar na sua esposa ou no seu marido. Ok? Homem, solteiro, entenda e busque uma mulher que entendeu que o papel dela no casamento é ser submissa. Porque se no namoro você já percebe alguma coisa errada, nem casa. Ok? Homens, mulheres, busquem um homem que entende o papel dele como líder da casa e de amar você. Se tem alguma coisa errada no namoro, no noivado, nem casa. É melhor. A dor de estar solteiro é muito menor do que a dor de estar casado com alguém que não obedece a Deus. Muito menor. Ok? Vamos orar? Pai, a mensagem hoje não foi fácil. Ela bate de frente com a gente, ela bate de frente com a nossa cultura. Eu queria te pedir, eu queria te implorar que o seu Espírito Santo agisse aqui.
Não deixe a gente acreditar nas mentiras de Satanás que vão surgir, nas mentiras da cultura que vão surgir. Ajuda a gente a se submeter ao Senhor, entregar nossa vida inteira para o Senhor, inclusive os nossos casamentos. Nós queremos mostrar para o mundo, no nosso dia a dia, o seu relacionamento conosco. O Senhor ama demais a gente. Obrigado por enviar seu filho para morrer no nosso lugar. A gente realmente não mereceu. Obrigado, Pai. Fica com a gente, que a sua igreja possa refletir isso. É isso que eu te peço. Em nome maravilhoso de Jesus. Amém.